Hoje nós vamos falar de vestes nupciais, vestes figurativas, a veste que vai nos dar a vida eterna. E já vou te adiantar, não é essa veste aqui não, tá? Não é esta veste física. É uma veste espiritual. Uma veste espiritual. Abre a tua Bíblia em Mateus 22, versículo 11 até o 14. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, não estava adequado para a ocasião. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu, se calou. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu não quero apenas ser um chamado, e você? Eu não quero apenas dizer: eu sou um crente. Eu quero ser salvo. Eu quero a minha salvação. Eu quero a vida eterna. E aqui nós vemos, uma festa nupcial. O que é uma festa nupcial? De casamento. Você vai no casamento de qualquer maneira? Não. Não vai. Ainda mais se for a noiva. Sim ou não? A noiva tem que estar pronta, preparada. A atração do casamento é a noiva. E a igreja é o quê? A noiva de Cristo, irmãos. A noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. E está dizendo que o rei deu uma grande festa nupcial. E ali foi dado o traje. O traje era um traje nupcial. Todos tinham que estar vestidos iguais. Todos tinham que estar vestidos com a mesma veste, iguais. Esta era a determinação do rei. Rei, quando ele dá uma determinação, é um decreto, é uma lei. Todos tinham que estar com a veste nupcial. Mas infelizmente tinha uma pessoa lá que não estava preparado, vestido adequadamente. E o rei chegou e falou: como que você entrou aqui? Você não tem autorização para entrar aqui. Para entrar aqui tem que estar vestido adequadamente, tem que estar com as vestes nupciais deste casamento. Isto está mostrando o casamento da igreja com Cristo, a vida eterna. Aí você já vai vendo que não vai entrar de qualquer jeito, não vai ser de qualquer maneira. Tem que estar preparado, pronto. Vai ser desta maneira. E ali o rei falou: como que você entrou aqui? Ele emudeceu. E o rei chamou o seu servo e falou: pode amarrar pé e mãos e lance fora. Aqui só vai ficar quem está vestido adequadamente, quem está preparado para este casamento. E eu já vou te falar no espiritual, o que é uma veste nupcial no espiritual. É o coração, é a ação de justiça, é a doutrina, os ensinamentos e os atos de justiça que nós cometemos. Então a veste nupcial é um coração limpo, lavado, purificado pela palavra de Deus.
pela palavra de Deus. Esta é a veste que o crente tem que ter, totalmente limpo. A palavra de Deus nos mostra no livro de Êxodo, quando Deus escolhe Arão para ser sacerdote, Deus manda fazer vestes adequadas. Vestes adequadas. Êxodo 28, verso 2 ao 5. Diz assim: e fará vestes sagradas, santas, puras, a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. As vestes era para ele ficar ornamentado, mas era para a glória de Deus também. Amém? As vestes era para glória e ornamento. Diz mais: falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho escolhido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Para ele ser um sacerdote diante de mim, ele vai ter que trajar estas vestes que eu vou dar. Deus deu o modelo. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, que é como um avental, tá? Éfode é um avental, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me administrem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. Tudo isto você vai fazer. Assim será a veste do sacerdote. O sacerdote, ele poderia entrar para administrar, para oferecer sacrifício diante de Deus sem essas vestes? Não, porque se ele entrasse, ele morreria. Ele morreria. Sabe por quê, irmãos? As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus são organizadas, o reino de Deus é organizado. E às vezes nós precisamos começar a nos organizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você estuda a Bíblia, é organizado ou é uma bagunça? Se não é organizado, comece a organizar a partir de hoje. Tudo arrumadinho, no seu devido lugar. Porque você, quando está diante da palavra de Deus, você está diante de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus, a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então, os sacerdotes, eles tinham que ter vestes sagradas. Linho puro, linho fino. Aleluia. E no livro da profecia, nós vamos aprender que linho fino, linho puro, né, são atos de justiça. São atos de justiça. Então, a veste que o Senhor quer que eu vista para estar no banquete de casamento é uma veste branca, limpa, pura. Mas não é esta veste aqui, é o coração. É o coração, né? E o que nós entendemos quando nós lemos Mateus 22, do 11 ao 14? Aqueles que estavam preparados, o que aconteceu? Foram o quê? Escolhidos, participaram da festa,
foram recebidos porque estavam prontos, estavam preparados. Por isso eles foram acolhidos, recebidos, e eles puderam participar da festa ali, meus irmãos. E o que não estava com a veste nupcial, vestido adequadamente, foi lançado fora. Foi lançado, foi condenado. Abre a tua Bíblia em Apocalipse 19, verso 11 ao 13. Apocalipse 19, verso 11 ao 13. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Porque fiel, ele cumpriu todas as profecias. Verdadeiro por quê? Porque nele está a verdade, a palavra. E julga e peleja com justiça, ele julga pela palavra da justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, como está em Apocalipse 1,14 também. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo que se chama é a Palavra de Deus. Quem é esse homem, esse cavaleiro que está sentado no cavalo branco? Quem é? Jesus. Jesus. Ele está sentado sobre o cavalo branco com vestes tingidas, manchada de sangue, e diz, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então o que nós vemos? Esse manto tingido de sangue que Jesus estava vestindo, ele está vestido e revestido da Palavra de Deus. Esta é a veste que nós devemos estar vestidos, irmãos, e revestidos. Quando fala das armaduras de Deus, todas as armaduras de Deus apontam para a Palavra de Deus, ali em Efésios 6, a partir do 12. Apontam para a Palavra de Deus. Nós precisamos nos vestir e revestir da palavra do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Quem está nu, sem roupa, sabe que está sem roupa ou não sabe? Sabe. Mas aqui o pastor da igreja de Laodiceia, ele estava nu. Não quer dizer que ele estava despido de roupa física. Está dizendo que ele era pobre, ele achava que ele era rico, mas ele era pobre. Ele não tinha o conhecimento da palavra de Deus, ele não tinha o entendimento da palavra de Deus, por isso ele estava nu. E no versículo 18, Jesus fala: aconselho-te, eu te dou um conselho, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, que você compre a verdadeira palavra, entenda a verdadeira palavra, para que você se enriqueça no conhecimento da palavra. E diz mais: e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Roupas brancas, você precisa estar vestido com a minha palavra da verdade, que é pura e verdadeira. Isto é roupas brancas, está vestido e revestido da palavra de Deus.
Aleluia. Apocalipse 19, 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Lembra a veste do sacerdote? Lá em Êxodo 28, 5. Apocalipse 20, 19, 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, brilhante, porque o linho fino são a justiça dos santos, são as obras de justiça que eu pratico, coração limpo, coração puro, mente pura, olhos bons, porque se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz, aleluia. Linho fino foi dado a quem? Aos santos. Sabe o que é isto? Estas são as vestes nupciais que nós estamos preparando para o casamento com o Cordeiro. As vestes nupciais, linho fino, resplandecente, atos de justiça. Nós devemos estar a cada dia nos purificando e nos lavando, meus irmãos e minhas irmãs, na lavanderia de Deus. Amém? João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, dito, pregado, ensinado. Jesus chama os discípulos e fala: vocês estão sendo lavados, purificados, limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo? Todas as vezes que eu ensino a palavra para vocês, o seu coração está sendo limpo, o seu coração está sendo lavado. E a mesma coisa, todas as vezes que você ouve a verdadeira palavra de Deus, a palavra está limpando o teu coração, a palavra está limpando a tua mente, a palavra está te purificando, aleluia, e você está se tornando uma pessoa que está se vestindo de linho fino, aleluia, obras de justiça dos santos. Você está se preparando para estar aonde? Na festa nupcial, o casamento de Cristo com a igreja. Mas pode estar de qualquer jeito lá? Não. Você tem que ser um vencedor. Você tem que vencer, aleluia. Você tem que lutar para vencer. E eu venço como? Como que eu venço o inimigo? Lutando Kung Fu? Como que eu venço o inimigo? Pela palavra. Jesus venceu a Satanás lá em Mateus 4, como? Pela palavra. Em João 16, 33 fala, aleluia, eu venci o mundo, Jesus diz. Como que ele venceu? Pela palavra. É pela palavra que você vai vencer, irmã. É pela palavra que você vai vencer. É por isso que você tem que ter, aleluia, o revestimento da palavra de Deus, o escudo da fé é a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o capacete da salvação é a palavra, o calçado dos pés é a palavra, calção dos pés com o evangelho da preparação da paz, aleluia. O escudo, meus irmãos, é a palavra, a couraça da justiça é a palavra, porque a palavra de Deus é a justiça, aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, não sujaram as suas vestes com a falsa palavra, com a mentira, com o engano. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Oh, glória! E comigo, está dizendo o Senhor Jesus, andarão vestidos de branco. Estarão na eternidade comigo, aleluia. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer, nós vencemos como? Pela palavra. O que vencer pela palavra, o que perseverar na palavra, o que andar na palavra, o que viver a palavra, o que proclamar a palavra,
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Aqui tem duas bênçãos: andar de vestes brancas com o Senhor, e não ter o nome riscado do livro da vida. Amém? Andar com o Senhor e não ter o seu nome riscado do livro da vida, e ter o nome confessado diante de Deus. Mas para isso tem que estar vestido de quê? Vestes nupciais. A noiva de Cristo é você, sou eu, somos nós. Vamos nos vestir com as vestes brancas, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Para que nós possamos estar nesta festa de casamento. Vamos nos vestir e revestir da palavra de Deus. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Bem-aventurado aqueles que guardam o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Que obedece à palavra de Deus. Que lava as suas vestes na palavra do Senhor. Bem-aventurado, feliz é o que faz tal coisa, porque vai entrar na cidade santa pela porta. Tem direito à salvação e à vida eterna. Tem direito à salvação e à vida eterna. Glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus também diz, meus irmãos, em Apocalipse, nós vimos que para nós entrarmos na cidade santa, para nós entrarmos no casamento com o Cordeiro, na vida eterna, as nossas vestes têm que ser limpas, resplandecentes, linho puro, que são o quê? As ações de justiça dos santos. As ações de justiça dos santos. Nós precisamos estar preparados para isto, irmãos. E só tem uma maneira de lavar as vestes. Só tem uma maneira de lavar as vestes. É através do sangue do Cordeiro. É através da palavra do nosso Deus. Apocalipse 7,14, abre aí. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pegar essa camisa branca que estou vestindo aqui, ou uma roupa branca que você tem, e colocar dentro de uma bacia de sangue, ela vai ficar limpa? Não. Ela vai sair dali vermelha. Sim ou não? Mas por que está falando que nós vamos estar diante do Senhor, mas nós lavamos as nossas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. O sangue é a vida, não é a vida? Sim ou não? E a Bíblia fala em João 1,4 que nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida, então a vida é a palavra, Jesus é a palavra. Aqui, meus irmãos, em Lucas 22, verso 20, e semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós.
Olha aqui para mim, por favor. Vamos dizer que fosse este cálice, esta taça. O que tinha dentro aqui no dia da ceia? Não era vinho? Não era vinho? Sim ou não? E Jesus falou este cálice, ele não estava falando o cálice físico. Ele estava falando, esse vinho que vocês estão vendo, que está dentro deste cálice, ele aponta para o meu sangue. Para o meu sangue. Agora vamos lá. Ele mostrou que o vinho era o sangue. Em João 15, 1 fala, eu sou a videira verdadeira. Não é isso que diz? Videira produz o quê? Uva. E uva produz o quê? Vinho. Então, quando Jesus estava falando que aquele vinho era o sangue dele, Jesus estava dizendo que aquilo que saía dele era o vinho, porque ele era a videira. E o que saía de Jesus para lavar as vestes dos discípulos? A palavra. Não era a palavra? Então, lavar as vestes do sangue do Cordeiro é lavar as vestes na palavra de Deus. Ficou entendido? Lavar as vestes do sangue do Cordeiro é lavar no vinho, na palavra que sai da boca de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então isto é lavar as vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, ser purificado, ser limpo pela palavra de Deus e ter a justiça de Deus que vem da sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Agora, nós temos que entender duas coisas. Tudo que tem o lado bom, tem o lado ruim. Tem ou não tem? Sim ou não? Tudo. E na palavra, nós vemos que tem dois tipos de espírito. Os espíritos de Deus e os espíritos de Satanás. Nós vimos lá, em Apocalipse 19, do 11 ao 13, que Jesus veio em um cavalo branco, né? E as vestes dele estavam tingidas de sangue, que é a palavra, certo? E o nome é a palavra de Deus. Então, nós vemos que Jesus é a palavra de Deus. As vestes que vão nos dar o direito à salvação, à vida eterna, é nós estarmos limpos pela palavra, vestido de linho fino, que quer dizer obra de justiça, justificados e purificados pela palavra de Deus. Nós vamos estar na eternidade, só que tem as vestes de Satanás também. Se as vestes que os santos recebem, os atos de justiça é a verdadeira palavra de Deus, as vestes de Satanás é o quê? A falsa palavra, o falso ensinamento, a mentira, a mentira. E eu não vou me vestir de uma roupa que não vai permitir que eu esteja na festa nupcial com o Cordeiro. Eu não vou receber uma falsa palavra, um falso ensinamento. Eu quero aprender a verdadeira palavra de Deus e ensinar para vocês a verdadeira palavra de Deus. Porque hoje nós estamos aqui lavando as nossas vestes. A Bíblia fala, em Apocalipse 17, abre aí, versículo 4 e 5. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro. Olha, ela tinha ouro, hein? Você já sabe o que é ouro, né? E adornada de ouro e pedras preciosas. Você sabe o que é pedra preciosa? Palavra também. E pérolas. Então a prostituta também tem palavra. Já vamos mostrar para vocês quem é a prostituta.
e tinha na sua mão um cálice de ouro. Olha aí, tem um cálice de ouro também. Só que o cálice de ouro não tem o sangue do cordeiro, não tem a palavra. O cálice de ouro que está na mão da prostituta está cheio de abominações e imundícia da sua fornicação. Abominações, maldições. Esse é o cálice que a prostituta dá. Eu não quero. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Prostituta é uma mulher, certo? Certo ou não? Qual é a diferença da prostituta para a esposa? A esposa é fiel, a esposa é dedicada, a esposa está junto do marido, a esposa recebe semente só do esposo, só do marido. A prostituta é infiel, a prostituta oferece só prazeres, a prostituta recebe semente de vários homens. Que isso, apóstolo? A prostituta, todos já sabem que mulher significa pastor na Bíblia, certo? Por que que mulher significa pastor na Bíblia? Não é a mulher que gera filhos? Sim ou não? A mulher gera filhos. A mulher recebe a semente do esposo e gera filhos para aquela família. Por que que o pastor ele é comparado como mulher? O pastor, ele recebe a semente de Deus, que é a palavra de Deus, para gerar filhos espirituais, que é a igreja do Senhor Jesus. Que é a igreja do Senhor sendo gerada pela palavra. Mas está falando que essa prostituta, ela tinha uma veste, mas não era branca, era púrpura. Você sabe que cor é o púrpura? É um roxo forte. É um roxo forte. E o escarlata, um vermelho muito forte também. Esta era a roupa dela. Vermelho com roxo. Muito diferente da veste daquele que estava sentado no cavalo branco. Salpicada de sangue, tinha a palavra de Deus. Muito diferente. Mas isso não é tudo. Ela tinha ouro, ela tinha pérolas, ela tinha pedras preciosas. Essa prostituta, sabe o que é isso? Também tem palavra. Também tem palavra, só que não é o verdadeiro ensinamento, não é a verdadeira palavra de Deus, é um cálice que tem na mão. Jesus mostrou o cálice e falou: esse cálice é o meu sangue, é a vida eterna, é a salvação. Aquele que beber desse cálice vai ter a salvação, vai ter a vida eterna, vai ter a eternidade. O cálice que Jesus mostrou é da salvação, o cálice que ela está nas mãos, está aqui, ó, aleluia. Está cheio de prostituições e abominações. É um cálice que quem beber deste cálice não vai ter salvação. Sabe o que é isso, irmãos? Quem está bebendo deste cálice? Aqueles que infelizmente estão recebendo os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. E fala que é a Babilônia, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Tem alguma cidade no mundo hoje chamada Babilônia? Tem? Não. Babilônia aponta para o passado. Babilônia vem de Babel, vem de confusão. Você sabia que Babilônia quer dizer confusão?
É a confusão, um prega de um jeito, outro prega de outro jeito, outro prega de outro jeito, e outro prega de outro jeito, e outro prega de outro jeito, confusão. Babilônia era onde escravizava o povo de Deus, Babilônia é onde muitos estão sendo escravizados pelos falsos ensinos, sendo explorados, arrancando a lã e a gordura das ovelhas, e não alimentam as ovelhas com pasto verdejante. Sabe o que vai acontecer com a Babilônia? Vai ser julgada. Apocalipse 17 começa o julgamento da Babilônia. Apocalipse 17, a igreja que não ensina a verdadeira palavra de Deus, se não se arrepender, vai passar pelo julgamento e vai cair. Apocalipse 18. Verso 2: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. O que tinha na mão da prostituta? Um cálice com vinho da prostituição e da fornicação, falso ensinamento. Nações, na Bíblia quer dizer o quê? Igrejas. Igrejas. Cada um, irmãos, está querendo ensinar a palavra de um jeito. Quantas verdades existem? Quantas? Olha aqui, ó. Só essa aqui, ó. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade, não tem outra verdade, está aqui, ó. Esta é a verdade, mas tem quase 35 mil denominações. E cada um querendo pregar a sua verdade e a sua doutrina. Cada um querendo dar o seu ensinamento. A Babilônia aponta para as igrejas que não ensinam o verdadeiro evangelho. Diz mais o versículo 2, versículo 4. Ouvi outra voz que dizia, versículo 3, perdão, vamos terminar o 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra, o quê? Mercadores, comerciantes, os que estão fazendo da casa de Deus comércio. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias, ou seja, ensinavam o falso evangelho e além disto, queriam se enriquecer à custa do povo. Caiu! Deus está se colocando de pé para julgar a Babilônia. Eu quero te alertar, nós já estamos chegando no capítulo 18 de Apocalipse. Nós estamos chegando no capítulo 18 de Apocalipse, está se cumprindo o 17, e nós estamos chegando no capítulo 18, o julgamento da Babilônia. E sabe quem vai julgar? O próprio Deus. E vai julgar com o quê? Com a sua própria palavra. Sabe o que isso quer dizer? Por que você não está com as vestes do oficial? Ah, Senhor, eu não sabia. Lance fora, amarre e lance fora. Aqueles que não estão recebendo o verdadeiro evangelho de Jesus, não estão se vestindo adequadamente para a festa de núpcia do Cordeiro. Mas eu louvo a Deus, que nós estamos ensinando esta palavra humildemente para vocês, e vocês estão aprendendo, e lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, na palavra de Deus. E eu quero dizer, que nós estamos nos vestindo com as vestes nupciais, que é a verdadeira palavra de Deus, e nos preparando para o casamento com o Cordeiro, que é as bodas do Cordeiro em Apocalipse 19. Está perto, irmãos, está perto, e depois do 19 vem a ressurreição. Tudo isso nós vamos aprender, está muito perto, está muito perto. Te dou um conselho,
Pare de ouvir palavras que não têm respaldo na Bíblia. Pare, porque você pode estar contaminando as tuas vestes. Ouça a palavra que está lavando as tuas vestes, te purificando, te preparando para a vida eterna. Meu único propósito aqui neste altar e nesta igreja é a salvação da tua alma. Este é o único propósito. Que Deus te abençoe. Pode aplaudir e glorificar ao Senhor.